A todos, nosso cordial, carinhoso e respeitoso boa noite. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos abençoe em mais esse momento de luz que Ele nos proporciona. Mais um momento de luz que Ele nos proporciona. Estar num templo de Deus, num momento como este, pelo qual a Terra passa, onde muitas criaturas gostariam de estar numa casa abençoada como esta, para dissipar suas aflições, e não tiveram, não estão tendo, gostariam de ter e não estão tendo essa oportunidade. Aqui estamos, amparados pela espiritualidade amiga, que presente se faz entre todos nós. Olhamos assim e dá-nos a impressão de que existem alguns lugares vagos. Lê do engano, a casa está superlotada. Está lotada a casa. Entidades espirituais acorrem aos templos de Deus em busca da sua bondade, buscando o socorro, o alento, o conforto espiritual. E o conforto espiritual gera paz interior e a paz transforma-se em felicidade, felicidade espiritual. Observávamos, quando aqui chegamos, crianças, jovens e um adulto, que não é tão adulto assim, mas seus cabelos já davam ou dão sinal de que ele tem mais tempo de vida do que as crianças e os jovens que aqui estavam. Crianças e jovens são obras da natureza. Idosos são obras da natureza e do tempo. Ambos obras de Deus. Crianças e jovens, idosos, obras de Deus. Fomos criados há milênios, portanto somos milenares. Já reencarnamos muitas vezes. Quantas? Não importa. Importa é sabermos que estamos reencarnados mais uma vez, para que possamos escrever mais um capítulo da nossa vida, para agregar este capítulo no livro da nossa existência espiritual, da história nossa, de nós espíritos que somos. A vida é eterna. Nós, fagulhas de Deus, eterno que é, também somos eternos. Se somos fagulhas de Deus, somos parte da divindade. E trazemos conosco, do cerne da alma, na estrutura do nosso espírito, de nós espíritos que somos, parte, fagulha do Pai que nos criou. Nos criou simples e ignorantes, não no sentido pejorativo da ignorância, mas desconhecedores de tudo. Deu-nos inteligência,
deu-nos a capacidade de discernir e deu-nos a presença, ou concedeu-nos a presença de um anjo guardião para nos ajudar na caminhada aqui na Terra. Quão bom é Deus! Aí, quando nos criou há milênios, iniciou-se uma grande viagem. E essa viagem não tem limite. Tem início, vai sempre. À medida que vamos reencarnando pela bondade divina, nós vamos aprendendo, vamos crescendo espiritualmente e vamos caminhando rumo à plenitude espiritual, objeto maior do Criador. Cada um de nós, para Deus, é um projeto de anjo. E chegaremos lá, cedo ou tarde, queiramos ou não. Fomos criados para um dia chegarmos à plenitude. E Deus nos concede oportunidades para que cada um reencarne, vivendo períodos do nosso tempo, porque a nossa vida como espírito é uma só. É uma só. Como espírito. Teve o início, vai à eternidade. Agora nós temos momentos em que estamos na matéria. E esse é mais um momento. De tantos momentos que já passamos pela matéria. E aí, com a bondade divina, nos esquecemos do passado, para como que se tivéssemos sendo criados neste momento, para darmos mais um passo à frente, esquecendo o passado. Imaginem, nós milenares, vivendo hoje e relembrando, passando pela nossa mente, os filmes de nossas vidas passadas. Seria difícil. Seria difícil. Não suportaríamos viver. E não teríamos como também tomar decisões assertivas. Não teríamos como esconder certos ímpetos que ainda carregamos dentro de nós. Nós somos parte de Deus. Se somos parte de Deus, trazemos do cerne do nosso espírito, de nós espíritos que somos, a luz divina. E precisamos nós, a cada encarnação, fazer com que esta luz brilhe, para que nos libertemos das nossas mazelas, que geramos em nós por conta própria. Por conta própria. Pelos descaminhos do passado, por atitudes do passado, que geraram, ao longo de tanto tempo, o que hoje precisamos atender, ou suportar, ou conviver, não importa. Mas nós somos hoje o fruto do somatório da nossa existência. A nossa existência construiu a nossa personalidade, o que somos hoje.
Precisamos, acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, por nos ter criado. Por nos ter criado. Agradeçamos a Deus pela oportunidade de estarmos reencarnados mais uma vez, porque é grande o número de espíritos que gostariam de estar encarnados neste momento histórico pelo qual a Terra passa, de transformação, visível aos nossos olhos e aos nossos sentimentos, dando um salto, passando de uma condição de mundo de sofrimento, de provas, expiações, para um mundo de regeneração, onde o amor prevalecerá, onde a guerra não mais existirá, onde o ódio não encontrará espaço no coração das criaturas. Aí a bondade divina nos permite que reencarnemos para resgatar os equívocos cometidos por nós em vidas passadas. Mas ele não impõe, ele nos dá oportunidades. Aí as situações que nós vivemos aqui, que não são problemas, costumamos dizer muitas vezes, né? Ah, meus problemas. Estou passando por um grande problema. Não, não existe problema. Existem situações. Passamos pelas situações difíceis, muitas vezes, que exigem de nós determinação, ânimo, coragem, muita fé. Isso vai nos fortalecendo. A cada situação vencida, situação nos referimos de desafios, nós saímos mais fortalecidos. Saímos mais fortalecidos. Quando a dor nos visita, achamos que é obra do Pai. Não. Necessidade nossa. Consequência. Nós caminhamos por um caminho que muitas vezes tem pedras e espinhos, mas nos esquecemos de que quem construiu este caminho, quem pavimentou este caminho, fomos nós próprios. Fomos nós. Se nosso caminho tem pedras e espinhos, Deus não os colocou lá, fomos nós. E hoje nós estamos ainda caminhando em um caminho que ainda tem algumas pedrinhas e alguns espinhos por conta de vidas passadas. E que precisamos nos reajustar e reprogramar a nossa vida, pavimentando novos caminhos que iremos caminhar no futuro. Hoje é consequência do passado. O futuro será consequência do que ainda desenvolve no passado, em termos de expiação, somado ao presente. No passado acertamos muito, mas erramos bastante, com certeza. Senão não estaríamos aqui. Estaríamos num mundo mais evoluído. No presente, nós temos acertado bastante, mas ainda temos errado muito. No futuro, iremos acertar muito, mas ainda iremos errar bastante. Porque nós estamos em processo de construção. Nós estamos numa caminhada que nos conduzirá, ou que está nos conduzindo à plenitude espiritual. Trazemos virtudes.
mas também contemos mazelas. O nosso emocional, a nossa estrutura emocional, o território da nossa emoção, a gente poderia imaginar assim, dividido em duas partes. De um lado, os sentimentos nobres. Do outro, as nossas paixões inferiores. Certo? Aí, de um lado, nós despertamos o anjo que há dentro de cada um de nós, porque se somos filhos de Deus, criados por Deus, nós temos os potenciais divinos latentes nesse armazém existente no território da nossa emoção. Com certeza. Não é? Com certeza. Se essas manifestações não aparecem, não surgem, estão em estado latente. Porque quando Deus nos criou com todos os potenciais divinos. Na estrutura nossa, espiritual. Só que estão muitos em estado latente. Quando em estado primitivo, agíamos por instinto, mas esses potenciais já existiam em estado latente. E ao longo das nossas existências, aqui na Terra, na espiritualidade, reencarnando, desencarnando, nesse vai e vem, nesse processo extraordinário, através da bondade divina que permite que retornemos à matéria para convivermos com criaturas que precisam, ou que precisamos nós nos ajustar com elas, potencializar os laços de divindade e desfazer os elos de mal-estar, de ódio, de vingança, e por aí vai. Então nós estamos aqui para viver da melhor forma possível. E viver da melhor forma possível é deixar desabrochar, potencializar esses sentimentos nobres que cada um traz dentro da sua estrutura espiritual, colocada por Deus. E cabe a nós potencializar. E colocou a sementinha. Como plantar a sementinha? Sejamos nós boas sementes, para que possamos nos transformar em árvores boas, para darmos frutos saudáveis, bons frutos. Que sejamos semeadores, semeando a semente do bem, sementes concedidas pela bondade divina através de oportunidades de trabalharmos na direção do bem em prol de criaturas que convivem conosco e que muitas vezes temos dificuldade de nos relacionarmos. E é aí que nós precisamos mergulhar no nosso mundo interior, porque o mundo lá fora nós conhecemos. Nós conhecemos. Somos até muitas vezes gigantes para dominar o mundo e as pessoas. Mas somos criaturas frágeis para dominar, muitas vezes, a nossa língua, que pesa em torno de 300 gramas, mais ou menos, para não pronunciar aquela palavra que não deveria ser dita e que vai destruir a outrem. Não é assim? Quando nós abrimos as portas do armazém dos sentimentos nobres, o anjo que existe em nós se manifesta. Quando praticamos o bem,
este anjo agradece. E o nosso anjo guardião feliz fica, alimentando a sensação de missão cumprida, o anjo guardião. E o anjo se manifesta. Todos nós, muitas vezes, deixamos transparecer a doçura espiritual que cada um carrega em si. Mas quando nós fechamos esta porta e abrimos a porta das mazelas, ódio, vingança, orgulho, ciúme, chega, né? A gente sabe, né? As mazelas a gente sabe. Né? Aí desperta quem? O anjo ou a fera que ainda habita muitas vezes em nós? E nos descontrolamos. E o nosso corpo ressente, adoece. Quando abrimos a porta dos sentimentos nobres, o corpo agradece. Torna-se saudável. Abrindo as portas dos sentimentos doentios, das paixões doentias, com certeza o nosso corpo se ressente. Deus é bom, Deus não erra, Deus sabe o que faz. Deus é bom, Deus sabe o que faz, Deus não erra. Não importa a ordem, Ele sabe o que faz. E muitas vezes passamos por situações difíceis, que exigem de nós determinação, coragem e muita fé. E a fé é uma coisa que vem acompanhada de esperança. Não há fé sem esperança, como também esperança sem fé. E a esperança nos chama atenção porque quando tomados pela fé que achamos que temos, entrando em contato com a espiritualidade superior, ou seja, conectados com a divindade, muitas vezes nossos pedidos não são atendidos. E nos revoltamos contra Deus, achando que Deus não me ouve. Tenho fé, mas Ele não ouve. Só que a fé vem acompanhada de esperança. E a esperança começa com a palavra espera. Espera. Nós queremos que seja tudo resolvido de hora para outra. Conosco, a natureza não dá saltos. Nós hoje estamos recebendo dádivas que pedimos em vidas passadas, mas que lá não estávamos preparados ainda, quem sabe, para receber o que pedíamos. E estamos recebendo nesta vida e nem estamos sabendo. Assim como muitas coisas que estamos pedindo agora, e vamos receber na próxima encarnação. Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, meu Deus do céu. O nosso tempo é marcado, é cronometrado pelo ponteiro do relógio ou pelo sinal digital. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas Ele nos atende. Todos nós somos atendidos, ou seremos, quando estivermos em condições de receber aquilo que estamos a pedir ao Pai. Até a saúde, muitas vezes, queremos a saúde e não ficamos curados. Pedimos a saúde, oramos com fé e não ficamos curados. E, de repente, partimos para o outro lado.
um espírito manifestando-se através de um médium, ele falou: quão bom é Deus que permitiu que eu fosse acometido por uma enfermidade e que, graças a essa enfermidade, eu fui desviado de um caminho que eu considero, dizia o Espírito, um caminho da perdição. E pela enfermidade, eu me reencontrei com Deus. Palavras de um Espírito. Eu me reencontrei com Deus. Então precisamos nós entender que o que nos vem muitas vezes contra a nossa vontade é para o nosso bem. Muitas vezes nós culpamos o Pai de amor e bondade que nos criou para que cada um fizesse a sua peregrinação rumo à plenitude espiritual, alimentando sentimento de paz e de felicidade. Paz e felicidade caminham juntos. Não tem como ser feliz sem paz. Não tem como ser feliz não tendo paz. A paz é o pré-requisito fundamental para a felicidade. Aí muitas vezes acontecem situações conosco e nós nos revoltamos contra Deus. E eu estou me revoltando contra o horário, porque eu tinha eu tinha umas coisas para ler aqui. Não se assuste que eu não vou ler não, tá? Senão vamos passar das 10 horas da noite. Né? Deus é bom. Nós somos ingratos muitas vezes. Quantas vezes alguém pergunta para nós: como vais? E a gente responde: é daquele jeito, né? Assim, mais ou menos. Como Deus quer, dando a impressão que a nossa vida está totalmente fora do controle. Como Deus quer. Como é que Deus quer? Como Ele gostaria que fosse a nossa vida, meu Deus do céu. Que fôssemos criaturas bondosas, felizes, caridosas, amorosas. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus, que cada um se liberte, ou liberte-se das suas mazelas, desmontando o armazém dos sentimentos doentios que ainda carregamos no território da nossa emoção. E esse território, que deveria ser um mar, um oceano de águas calmas, tranquilas, nós transformamo-lo num mar bravio. Pela descontinuidade dos nossos pensamentos, que horas estão voltados para o bem, horas para o mal. Quando não estamos bem, é assim que Deus quer fazer o quê? Mas quando estamos bem, quando estamos mal, quando não estamos bem, dizemos, é como Deus quer, né? Fazer o quê, né? Como Deus quer. Mas quando estamos bem, alguém pergunta como vai? A gente vou bem, ótimo, consegui isso, aquilo, tá. Dificilmente a gente diz como Deus quer. A gente até pode dizer, vou bem, graças a Deus, né? Para que a coisa não volte atrás. Né? Graças a Deus. Mas aquele graças a Deus parte assim vai de carona. Mas a gente não diz, a minha vida está maravilhosa, como Deus quer. Então nós precisamos reverter esse processo de sentir Deus em nós.
Ele está em nós. E nós estamos em Deus, porque nós somos parte dele. Ele é nosso Pai, nos criou todos. Por isso que todos nós temos o DNA de Deus. Todos nós. E todos nós estamos aqui, nessa vida, passando por mais uma encarnação, como dizíamos no começo, para escrever mais um capítulo, ou reescrever o capítulo da vida passada, retrasada, que não ficou lá aquelas coisas. E a gente pede para retornar, passar por determinadas situações, passar por provas. A gente pede. Muitos espíritos reencarnam e sofrem, não por conta de resgate do passado, mas para servir de exemplo àquelas criaturas ingratas a Deus, que têm tudo para serem felizes e jogam a felicidade fora por troca das ilusões da vida material. Da vida material. Aí a gente diz assim, quem pudesse ser um Chico Xavier, né? É só querer ser. Era bom? É só ser bom. Quem pudesse ser um Divaldo Pereira Franco, trabalhador, que conduzia uma casa e ainda na espiritualidade extraordinária, na Bahia, é só querer ser. Lugar para a gente trabalhar, para fazer o bem, para estender a mão àquele que está precisando de uma mão estendida, de um sorriso, de uma palavra. Não falta oportunidade para a gente trabalhar. Da mesma forma que Divaldo trabalhou, da mesma forma que Irmã Dulce trabalhou, da mesma forma que Chico Xavier trabalhou, da mesma forma que Santo Agostinho trabalhou. É um exemplo, Santo Agostinho, meu Deus do céu, jovem, ainda tanto rebelde, mas parou para refletir e hoje é um santo. Paulo de Tarso é outro exemplo de mudança extraordinária, de perseguidor a seguidor, de perseguidor a seguidor de Cristo, a ponto de dizer, já não é mais o meu coração que pulsa no peito, e sim o Cristo de Deus. Olha só. Então nós podemos repensar a nossa vida, alinhada às forças divinas e à bondade divina que sempre presente está diante de nós, dando-nos oportunidade de crescimento moral, intelectual, espiritual. Precisamos estar alinhados com essas forças do bem. Alinhado com essas forças do bem, com certeza, os nossos pensamentos serão divinos, serão pensamentos de luz. E pensamento gera vontade, voltadas para o bem, e a vontade em ação, ação voltada para o bem. Essa conexão é indispensável. E podemos estar diuturnamente conectados com Deus através de um pensamento sadio. Mentes grandes movimentam pensamentos de luz. Mentes medianas, pensamentos ligados ao dia a dia, o corre-corre, vai lá, vem cá, não soma nem subtrai. Mentes pequenas comentam quase sempre a vida alheia e condena pessoas. Então nós precisamos estar atentos com a nossa mente, porque a divindade está em nós e precisamos respeitar a divindade, a luz que Deus colocou em nós para fazer com que ela brilhe. Jesus nos afiançou. Deixai que acenda a luz que meu Pai em vós
colocou. Deixai que acenda a luz que meu Pai em vós colocou. Deus é bom. Deus sabe o que faz. Deus não erra. Não tenhamos esses pensamentos na certeza de que estamos sempre amparados pelo nosso anjo guardião e por anjos, criaturas espíritos desencarnados que já conviveram conosco em outras épocas e que não estão na Terra, estão na espiritualidade. Nossos paizinhos de outras vidas, nossos amados de outras vidas, amadas, filhos e quantos espíritos, meu Deus, se passou pela nossa vida ao longo desses milênios, né? Alguns estão aqui, alguns que a grande maioria está na pátria espiritual. E eles, com certeza, por permissão de Deus, pela bondade divina, nos auxiliam nos momentos em que estamos diante de situações que exigem de nós força, ânimo, coragem, alimentando a nossa fé. Dado o adiantado da hora, deixar um recadinho para a gente aprender a viver. Eu não sei se alguém vai saber quem cantou essa canção. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar confuso ou viver na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Nós sabemos viver? Vamos refletir. É fácil saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Muitíssimo obrigado pela gentileza da atenção, pelos olhares, pela paciência que tiveram de nos ouvir. Fiquemos com Deus no coração, Jesus na nossa alma. Que a nossa vida seja tão bela, tão extraordinariamente bela, quanto ao destino que Deus, Pai de amor, provedor da vida, reserva para cada um de nós. Muitíssimo obrigado.